O colapso da ilusão do homem bom. Você foi ensinado a vida inteira que ser uma boa pessoa é o caminho certo, que ser compreensivo, gentil e prestativo faria o mundo te respeitar. Mas ninguém te contou a verdade. O mundo não respeita os bons, ele usa os bons. O homem que vive tentando agradar, que evita o conflito, que se desculpa por tudo é o primeiro a ser descartado. Porque o sistema que te cerca foi construído para explorar a sua bondade e premiar apenas quem sabe impor limites. O homem bom acredita que o mundo é justo. Acredita que as intenções puras bastam para ser valorizado. Mas o mundo é um campo de forças, não um tribunal moral. Enquanto você tenta ser compreendido, outros estão calculando, testando, manipulando. E quanto mais você tenta provar que é uma boa pessoa, mais as pessoas sentem que podem te usar sem culpa. Porque ninguém teme quem vive pedindo aprovação. Ser bom não é o problema. O problema é ser bom sem sabedoria, sem estratégia, sem discernimento. O homem que tenta ser bom o tempo todo perde a capacidade de ser justo. Ele se torna emocionalmente vulnerável, incapaz de dizer não e facilmente controlado por elogios e chantagens morais. É assim que homens fortes se tornam reféns da própria virtude e confundem submissão com bondade. A verdade é que o homem bom não é admirado. Ele é previsível. E tudo o que é previsível é controlável. As pessoas não respeitam quem se doa sem exigir nada. Respeitam quem se conhece, quem impõe limites, quem consegue dizer basta com serenidade e firmeza. O homem verdadeiramente justo não busca aprovação. Ele busca coerência. Você tentou ser bom e foi ignorado, traído, descartado. Agora é hora de entender por quê. As lições de poder que foram escondidas de você mostram que o fracasso não vem da maldade, mas da ingenuidade. A ingenuidade de acreditar que os outros jogam o mesmo jogo que você, mas não jogam. E enquanto você vive de intenções, o mundo vive de estratégias. Ser bom sem entender o poder é se condenar à insignificância. E o primeiro passo para mudar isso é aceitar uma verdade que dói. Ninguém te deve reconhecimento por ser bom. O respeito não nasce da pureza, nasce da força. E essa força só surge quando você abandona a necessidade de ser amado e decide ser íntegro, mesmo que isso te torne incompreendido. A armadilha psicológica. Como a sociedade usou a bondade contra você desde cedo, você foi condicionado a acreditar que ser bom é sinônimo de ser aceito, que agradar é o caminho para ser amado. Mas o que ninguém te contou é que esse ensinamento não nasceu do desejo de te fortalecer. Ele nasceu da necessidade de te domesticar. A sociedade moderna não quer homens autênticos. Ela quer homens previsíveis, dóceis, fáceis de controlar. A moral que te venderam não é virtude, é controle disfarçado de ética. O sistema te elogia quando você se cala, te chama de maduro quando aceita injustiças e te rotula de tóxico quando ousa se impor. A verdade é que quanto mais você tenta ser a boa pessoa que esperam, mais você se distancia da sua essência. O homem bom é aquele que amputou o próprio instinto para caber no molde social. Ele não fala o que pensa, não defende o que sente e vive com medo de desagradar, porque aprendeu a confundir conflito com erro moral. Essa armadilha foi construída para te enfraquecer por dentro. O elogio à bondade é um instrumento perfeito de manipulação. Quando você é condicionado a se sentir culpado por ser firme, aprende a se punir por existir de forma autêntica. A sociedade cria homens gentis, mas quebrados, educados, mas covardes. O tipo de homem que trabalha dobrado, ama em excesso e morre em silêncio. O problema é que o mundo não recompensa quem faz o certo, recompensa quem entende o jogo, quem domina o equilíbrio entre ética e estratégia, entre empatia e frieza. O homem bom demais vive exausto porque tenta manter um personagem que o mundo não respeita. E quanto mais ele se esforça para ser reconhecido, mais ele é esquecido. Existe uma diferença brutal entre ser justo e ser bonzinho. O justo sabe quando ser firme. O bonzinho tem medo de parecer mal. A moral moderna te treinou para confundir firmeza com arrogância e humildade com fraqueza. E esse erro te faz viver em desvantagem constante, emocional e socialmente. A bondade que te ensinam é a castração disfarçada de virtude. É o mecanismo que impede o homem de acessar sua força interior,
seu instinto natural de liderança, sua capacidade de impor respeito. É por isso que tantos homens vivem calados, reprimindo o próprio poder, porque acreditam que ao usar esse poder se tornariam maus, quando, na verdade, é nesse poder que está a sua liberdade. O espelho de Maquiavel: virtude sem poder é fraqueza. Maquiavel dizia que não basta ser virtuoso, é preciso parecer virtuoso, porque o mundo não enxerga intenções, apenas resultados. O homem que acredita que basta ser bom para ser respeitado vive em ilusão. Ele acha que a verdade é suficiente, mas o mundo opera pela percepção. E quem controla a percepção controla o jogo. A virtude sem poder é como uma espada nas mãos de quem tem medo de usá-la. O homem que se apoia apenas na moral é facilmente dominado por quem entende a psicologia da influência. A história mostra isso o tempo todo. Os mais puros são frequentemente derrotados pelos mais estratégicos. Não porque o mal vença, mas porque o ingênuo não entende que o mundo é movido por interesse, aparência e força. A moral é uma ferramenta política. Os que governam, os que influenciam, os que manipulam, todos sabem disso. Eles exibem virtude quando convém e escondem poder quando é necessário. O erro do homem bom é acreditar que a honestidade deve ser total, que a transparência é sempre uma virtude. Ele não percebe que, no jogo do poder, a transparência excessiva é suicídio. Ser bom não é o mesmo que ser justo. Ser justo é agir com sabedoria e propósito, mesmo quando é preciso parecer duro. O homem que tenta agradar a todos perde a autoridade diante de todos, porque a autoridade não nasce da bondade, nasce da coerência e da capacidade de impor limites. Em qualquer ambiente, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, quem impõe respeito vence. O que fala demais, se explica demais, se doa demais, acaba invisível. Aquele que domina o silêncio e mantém controle sobre suas reações se torna imprevisível. E o imprevisível é sempre respeitado. O mundo respeita a aparência de força, não a intenção de bondade. A imagem que você projeta tem mais peso que o que você sente. Isso não é falsidade, é estratégia. O homem sábio entende que a realidade é um teatro e que aquele que recusa atuar é apenas figurante no espetáculo dos outros. Não basta ter razão, é preciso saber quando, como e por que usá-la. A justiça sem estratégia é apenas inocência armada com palavras. O homem que quer sobreviver precisa aprender a parecer acessível, mas pensar como um estrategista. Mostrar empatia, mas agir com cálculo. Só assim ele deixa de ser jogado e passa a jogar. A morte do inocente. O preço da inconsciência moral. Todo homem que tenta viver pela bondade pura acaba pagando o preço da ingenuidade. Ele acredita que basta ser honesto, fiel e justo para ser recompensado. Mas o mundo não funciona pela lógica da justiça, e sim pela lógica da utilidade. O homem bom se torna útil para todos, menos para si mesmo. Ele trabalha mais, se doa mais, acredita mais, e por isso é o primeiro a ser explorado. A inocência moral é o escudo dos fracos. Ela protege a consciência, mas destrói a vida prática. O homem que não enxerga a malícia alheia não é puro, é cego. Ele é o tipo de homem que confunde exploração com afeto, humilhação com lealdade, submissão com amor. Vive num mundo de idealismos, enquanto os outros constroem impérios sobre sua boa vontade. A moral que te ensinaram te fez acreditar que o sofrimento é virtude, que suportar o desrespeito é sinal de caráter. Mas suportar o que te destrói não é bondade, é covardia disfarçada de fé. Quantas vezes você se calou para não parecer agressivo? Quantas vezes engoliu a própria verdade com medo de perder alguém? E no fim, o que ganhou com isso? Nada além de ressentimento e solidão. O homem bom é transformado pouco a pouco no bode expiatório da sociedade. É ele quem paga pelos erros dos outros, quem carrega culpas que não são suas, quem aceita responsabilidades que ninguém quer assumir. Ele se torna o vilão da própria história, odiado quando se impõe e esquecido quando se entrega. Tudo isso porque acreditou que o mundo recompensa intenções, quando na verdade só respeita resultados. A inocência não é pureza, é ignorância voluntária. O homem inocente prefere acreditar que todos são bons, porque tem medo de enxergar o jogo. Mas a verdade é que o mundo é feito de máscaras e quem não entende isso se torna vítima delas. Enquanto você acredita que ser justo é ser passivo,
Outros usam sua passividade como escudo para avançar. O despertar começa quando você entende que ser justo é diferente de ser bom. A justiça exige coragem, exige olhar para a própria sombra e admitir que, às vezes, é preciso agir com firmeza, sem pedir desculpas. O homem desperto não busca ser amado, busca ser lúcido. Ele sabe que o verdadeiro erro não é ser duro, mas continuar sendo cego. A integração da sombra, o homem que abraça seu lado escuro. Todo homem carrega dentro de si uma parte que teme reconhecer. Seu instinto, sua raiva, sua ambição, seu desejo de poder. Passa a vida tentando escondê-los para parecer aceitável, e nesse processo se torna inofensivo. Mas o que ele não percebe é que aquilo que tenta reprimir é exatamente o que o tornaria inteiro. O homem que nega sua sombra se fragmenta, perde sua força e entrega o próprio destino nas mãos de quem não tem medo da escuridão. A sociedade transformou o instinto em pecado. Fez o homem acreditar que o controle é reprimir, quando na verdade é dominar. Ser forte não é sufocar a raiva, é canalizá-la com propósito. Ser justo não é eliminar o desejo, é compreender o que ele revela sobre você. A sombra não é inimiga, é território inexplorado. É nela que está a coragem de impor limites, a frieza para dizer não, a clareza para agir sem precisar justificar-se. O homem que integra sua sombra deixa de ser manipulado. Ele não explode, ele age. Não busca aprovação, busca eficácia. Aprende que nem todo silêncio é fraqueza e nem toda dureza é maldade. Ele entende que há momentos em que a compaixão é sabedoria e outros em que a distância é amor próprio. E quando domina essa dualidade, ninguém mais o confunde, ninguém mais o controla. A força nasce quando o homem para de se desculpar por ser quem é, quando ele olha para dentro e entende que pode ser gentil sem ser submisso, firme sem ser cruel, estratégico sem ser frio. É nessa integração que nasce a verdadeira autoridade, a do homem que se conhece o suficiente para não precisar provar nada. Visualize esse homem. Ele não levanta a voz, não exige atenção, não busca plateia. Ele apenas está, presente, calmo, perigoso, porque não depende de ninguém para se sentir válido. É o guerreiro que olha o próprio reflexo e finalmente reconhece o poder que tentou negar por toda a vida. A sombra integrada não destrói o homem. Ela o liberta, o torna completo. O faz entender que a verdadeira bondade não está em negar o próprio poder, mas em usá-lo com sabedoria. Porque o homem que aceita sua escuridão domina a luz. A virtude estratégica, ser justo sem ser ingênuo. O homem sábio entende que virtude sem estratégia é vulnerabilidade. Ser justo não significa ser previsível, e ser honesto não significa ser transparente com todos. Há momentos em que expor tudo o que pensa é dar ao inimigo as armas para te ferir. Maquiavel ensinava que o governante deve parecer virtuoso, mas agir com cálculo, porque o mundo julga pelas aparências, não pelas intenções. A ingenuidade moral é uma forma de fraqueza disfarçada de pureza. O homem que age apenas pelo ideal, sem entender o contexto, acaba sendo usado como ferramenta de outros. O virtuoso sem inteligência é manipulado pelo estratégico sem consciência. É por isso que muitos homens honestos se tornam servos de homens espertos. Não porque faltou caráter, mas porque faltou lucidez. Ser justo sem ser ingênuo é saber dosar empatia e distanciamento, emoção e frieza, verdade e prudência. É compreender que nem todos merecem a sua bondade e que nem toda transparência é respeito. Às vezes é exposição desnecessária. O homem que domina a virtude estratégica é aquele que age com ética, mas pensa com frieza. Ele observa, avalia, decide e só então age. Ele não reage ao mundo, ele o direciona. O segredo está no equilíbrio, parecer acessível, mas ser inabalável. Demonstrar gentileza, mas manter o controle. Ajudar, mas nunca se submeter. A virtude real está em agir conforme a própria consciência, não conforme o olhar dos outros. O homem que vive para provar que é bom se torna prisioneiro da opinião alheia. O que age com inteligência moral é livre, porque faz o certo por convicção, não por medo de julgamento. A imagem é uma arma. Dominar sua própria imagem é dominar a narrativa. O mundo é moldado por percepções, e aquele que não entende isso
será sempre moldado por quem entende. Ser justo é saber equilibrar o que mostra e o que guarda, o que fala e o que silencia. É o homem que decide o próprio papel, em vez de aceitar o roteiro que o mundo lhe impõe. Bondade sem inteligência é autossabotagem. Inteligência sem bondade é corrupção. Mas quando ambas se unem, nasce o verdadeiro poder. O poder do homem íntegro, que sabe que ser justo é mais forte do que ser amado, e que a firmeza moral vale mais do que qualquer aprovação social. A disciplina estoica, controle sem submissão. O homem forte não é o que domina os outros, é o que domina a si mesmo. Em um mundo onde todos reagem impulsivamente, o autocontrole se torna uma forma de poder silencioso. A maioria confunde calma com fraqueza, mas o estoico sabe que quem permanece firme diante do caos não está se rendendo, está vencendo. Controlar-se não é se reprimir, é decidir quando e como agir, sem ser arrastado pelas emoções do momento. A disciplina é a base da liberdade. O homem que não controla seus impulsos é escravo do ambiente, das pessoas, da aprovação. Vive reagindo, nunca conduzindo. Mas o que domina suas emoções não precisa provar nada. Ele fala pouco, observa mais e age quando é necessário. Nunca antes, nunca depois. Isso é poder puro. O tipo de poder que não precisa de gritos nem de demonstrações. O mundo moderno te empurra para a impulsividade. Quer te ver irritado, carente, reativo. Porque o homem emocional é previsível e o previsível é manipulável. A serenidade é o que desarma manipuladores, confunde inimigos e atrai respeito. Quando você não reage ao ataque, quem te ataca se destrói com a própria raiva. O silêncio disciplinado é uma força que nenhum discurso consegue combater. Dominar-se é a maior das vitórias. Isso significa suportar o desconforto sem reclamar, manter o foco sem distração e agir com razão, mesmo quando o coração grita. O estoico entende que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. E é justamente essa diferença que separa os homens comuns dos homens preparados. Controle não é frieza, é consciência. O homem disciplinado sente tudo, mas decide o que mostrar. Ele não se deixa definir pelo impulso nem pelas provocações. A sua energia é guardada, canalizada, usada como uma arma precisa. Quando fala, suas palavras têm peso. Quando age, o mundo sente o impacto. Não confunda submissão com paciência. O homem estoico não se cala por medo, mas por cálculo. Ele sabe que cada resposta deve servir a um propósito maior. Ele é guiado por princípios, não por emoções. E essa capacidade de agir com calma sob pressão é o que o torna impenetrável. Porque quem domina a si mesmo não pode ser dominado por ninguém. O poder do silêncio, a arma invisível dos fortes. O silêncio é o que mais incomoda quem vive do ruído. Ele é a fronteira entre o homem comum e o homem estratégico. Enquanto o primeiro precisa ser ouvido para se sentir relevante, o segundo entende que o poder está em observar, não em provar. O silêncio é domínio, é controle, é leitura. É através dele que o homem forte entende intenções, mede fragilidades e decide o momento certo de agir. O mundo teme o homem que não se apressa em responder, porque quem fala demais revela suas fraquezas, entrega seus pensamentos, denuncia suas inseguranças. O homem que domina o silêncio carrega uma aura de mistério que confunde e impõe respeito. Ninguém sabe o que ele pensa, e é exatamente isso que o torna perigoso. As pessoas respeitam aquilo que não conseguem decifrar. O silêncio é uma linguagem. Ele comunica autoridade, equilíbrio e autodomínio. Ele mostra que você não está à mercê das emoções e que nenhum ataque é suficiente para te tirar do centro. Quando você se cala diante da provocação, não é porque perdeu, é porque já venceu. Porque quem dita o ritmo do silêncio controla o andamento do conflito. Maquiavel dizia que o príncipe sábio observa mais do que fala. O silêncio é o instrumento da estratégia. É nele que se ouve o que os outros não dizem, se percebe o que os outros tentam esconder e se constrói a vantagem que a pressa destrói. O silêncio não é ausência, é presença total. É a concentração da energia que o mundo desperdiça em palavras. O homem do silêncio não é passivo, ele é tático. Cada pausa é cálculo, cada olhar é leitura. Ele fala quando o efeito será definitivo, não quando o ego pede resposta. Por isso, sua voz, quando surge, pesa mais do que o ruído de 1000 opiniões.
O silêncio é o que separa o impulsivo do impenetrável, o reativo do soberano. Quem domina o silêncio domina o ritmo da realidade, porque o silêncio é o campo onde os outros se revelam e você se fortalece. E no final, o poder não pertence a quem fala mais alto, mas a quem observa em silêncio e age no momento exato em que todos se distraíram. A frieza estratégica, amor, poder e o jogo da distância. A maior força de um homem não está no quanto ele se entrega, mas no quanto ele consegue se manter inabalável diante das emoções. A frieza estratégica não é ausência de sentimento, é domínio sobre ele. É a capacidade de agir mesmo quando o coração pede rendição. A maioria dos homens perde o respeito e o poder porque não sabe lidar com o próprio afeto. Confunde amor com dependência, cuidado com submissão e presença com fraqueza. É aí que começa a ruína. O homem que deseja ser respeitado precisa entender o valor da distância. Quando você está sempre disponível, se torna previsível. E tudo o que é previsível perde o mistério, o desejo e o respeito. A ausência é tão poderosa quanto a presença, quando usada com sabedoria. O homem que domina o jogo da distância cria magnetismo. Ele não corre atrás, ele atrai. Porque o mundo valoriza o que teme perder e despreza o que tem garantido. Nas relações, essa regra é implacável. A mulher não se apaixona pelo homem que a idolatra, mas pelo homem que não se curva. O respeito nasce do contraste entre a entrega e o controle, entre a atenção e o silêncio. Mostrar interesse sem demonstrar necessidade é o ponto de equilíbrio do poder emocional. O homem que domina essa arte se torna inesquecível, porque não implora, inspira. A frieza estratégica também protege o homem do caos emocional. Quando você aprende a se distanciar das reações imediatas, vê com clareza o que os outros não enxergam. A raiva, o medo e o desejo deixam de ser forças que te arrastam e passam a ser ferramentas que você usa. A frieza te dá o espaço que o impulso destrói, e nesse espaço nasce a lucidez. Mas atenção, ser frio não é ser indiferente. Indiferença é fraqueza disfarçada, é fuga emocional. Frieza é consciência, é o domínio da intensidade. É saber quando se aproximar, quando recuar e quando desaparecer. O homem que domina a frieza estratégica não joga com sentimentos. Ele os administra como quem governa um reino. O homem que controla a distância, controla o desejo. E o respeito nasce da escassez. Quando você entende que não precisa provar amor, começa a ser amado de verdade. Porque o amor genuíno não nasce da submissão, mas do reconhecimento de uma presença forte, serena e imprevisível. A frieza estratégica é o escudo dos que conhecem o valor de si mesmos. E o mundo, diante de quem não se desespera, se curva, porque não há arma mais poderosa do que a calma de quem já aprendeu a perder sem se quebrar. O renascimento do homem, do ingênuo ao estrategista. Há um momento em que o homem desperta, quando percebe que todo o sofrimento que viveu foi o preço da ingenuidade. Quando entende que a vida não o puniu por ser bom, mas por ser cego. Esse é o instante em que nasce o novo homem. Aquele que troca a busca por aprovação pela busca por coerência, que deixa de pedir amor e começa a exigir respeito. É o ponto de virada onde o homem bom morre e o homem justo renasce. O renascimento não vem de fora. Ele começa em silêncio, dentro de um coração cansado de ser ignorado, traído e incompreendido. É o cansaço que desperta a consciência. O homem olha para trás e entende que a bondade sem discernimento o fez fraco, mas a dor o fez lúcido, e essa lucidez se transforma em poder. Ele não reage mais com desespero, não busca mais convencer ninguém, apenas observa, compreende e segue. O homem renascido se torna seletivo. Não entrega sua energia a quem não provou merecê-la. Não se envolve em guerras pequenas. Não responde a provocações inúteis. Não mendiga a atenção. Ele entendeu que o silêncio vale mais que a explicação e que o tempo revela o que as palavras tentam esconder. Ele aprende a mover-se com calma, a desaparecer quando necessário e a agir quando ninguém espera. Esse novo homem é guiado por princípios, não por emoções. Ele sabe que poder sem propósito é destruição, mas bondade sem poder é fraqueza. Ele encontra o ponto onde o instinto se equilibra com a razão, onde o coração serve à mente e não o contrário.
Sua força agora é discreta, silenciosa e inevitável. Ele não se impõe, mas sua presença muda o ambiente. Ser justo é mais difícil do que ser bom. O homem justo não busca ser amado. Ele busca ser inteiro. Ele entende que não deve nada a ninguém, além da própria verdade. E é essa integridade que o torna diferente, raro e temido. O mundo o reconhece, não pelo que ele fala, mas pelo que ele representa. A figura do homem que morreu para a ingenuidade e renasceu como estrategista. Agora ele caminha sozinho, mas não em solidão. Caminha com paz, porque carrega dentro de si tudo o que precisa. Não busca mais o aplauso, busca o domínio de si. E esse domínio é o que o torna livre. O homem que entende isso não volta a dormir, porque depois de ver a realidade como ela é, nunca mais se contenta com a ilusão de ser apenas bom. O legado do homem imperturbável, a herança dos que se tornam inquebráveis depois de atravessar o caos, a ingenuidade e o despertar, surge uma nova fase. A do homem que se torna imperturbável. Ele já entendeu o jogo, já viu o que há por trás das máscaras, já sentiu na pele o preço da inocência. Agora nada mais o surpreende, e é exatamente por isso que ele se torna inabalável. Esse é o estágio onde o homem deixa de reagir ao mundo e passa a moldá-lo com a própria presença. O homem imperturbável não é o que não sente, é o que não se desestabiliza. Ele aprendeu que emoção sem direção é fraqueza, mas emoção disciplinada é poder. A raiva virou foco, o medo virou atenção, a dor virou clareza. Ele domina o que um dia o dominou. Não vive mais em função de quem o aceita ou rejeita, porque descobriu que o verdadeiro valor está em permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor desaba. A serenidade dele intimida, porque o mundo está acostumado a homens que se explicam, que imploram, que cedem. Quando alguém permanece firme, sem elevar a voz, sem mudar o tom, sem buscar validação, as pessoas sentem o peso do controle. A mente dele é um território inacessível, não se invade, não se manipula, não se confunde, e quem o observa percebe, não há mais brechas, apenas propósito. Esse é o legado do homem imperturbável. Ele se torna exemplo vivo de domínio. Onde outros buscam aceitação, ele busca direção. Onde outros buscam vitória, ele busca equilíbrio. Ele entendeu que a verdadeira grandeza não está em vencer debates, mas em não precisar provar nada. É o tipo de homem que, mesmo em silêncio, muda o comportamento de uma sala inteira. Porque sua energia não exige respeito, ela o impõe. O imperturbável é aquele que atravessou o fogo e saiu dele sem amargura. Ele não se tornou frio, apenas consciente. Ele age pouco, mas cada ação tem peso de destino. O mundo pode testar, provocar, tentar quebrar, mas ele apenas observa, compreende e responde com precisão. Ele não precisa se defender, porque já entendeu que ninguém pode destruir o que é feito de lucidez. Esse é o ponto antes do silêncio final. O instante em que o homem deixa de ser reagente e se torna soberano. O momento em que a força interior deixa de ser uma busca e se torna uma presença. Ele não fala mais sobre o poder. Ele é o próprio poder em movimento. E quando o homem chega a esse estado, nada externo é capaz de tocá-lo, porque ele se tornou o que o mundo mais teme. Um homem que não pode ser controlado. O silêncio dos raros. Chega um momento em que as palavras se tornam inúteis. O homem que despertou não precisa mais provar quem é, nem explicar o que aprendeu. Ele caminha com a serenidade de quem entendeu o que poucos têm coragem de enxergar. O mundo não pertence aos mais gentis, mas aos mais conscientes. A verdadeira bondade é silenciosa, porque não busca reconhecimento. Ela apenas é. O silêncio dos raros é o som da força interior. É o eco do homem que aprendeu a viver sem o peso da aprovação, sem a necessidade de ser compreendido. Ele fala pouco, mas cada gesto seu carrega um significado. Ele não precisa de plateia, porque sua presença já impõe respeito. E quem o observa sente algo inexplicável. A calma perigosa de quem não precisa vencer para se sentir no controle. Esse homem não é frio. Ele é lúcido. Ele sente, mas não se rende. Ama, mas não se perde. Ajuda, mas não se anula. Ele descobriu que a verdadeira liberdade não é fazer o que quer, mas não depender de nada para ser inteiro. Ele é o equilíbrio entre a sombra e a luz, entre a razão e o instinto, entre o poder e a compaixão. Ele não precisa mais escolher entre ser bom ou ser forte, porque agora ele é ambos.
O mundo se curva diante do homem que não precisa provar que é bom, porque esse homem já transcendeu o julgamento. Ele entende que o respeito é conquistado pela coerência, não pela aparência, e que ser temido não é ser cruel, é ser inabalável. O respeito não se implora, se impõe pela presença, pela postura, pelo silêncio. Entre ser amado e ser respeitado, escolha ser respeitado. O amor vem e vai, o respeito permanece. Quando você alcança esse estado, ninguém mais tem poder sobre você. O olhar firme, o silêncio absoluto, a paz inquebrável. Isso é o que define os raros. E o mundo inteiro reconhece, ainda que em silêncio, que está diante de um homem que ninguém pode manipular. Esse é o destino dos poucos que despertam. Viver em paz, agir com precisão e caminhar sozinho, mas jamais vazio. Porque aquele que integrou sua sombra, que domina o silêncio e que entende o poder da estratégia, já não busca vencer os outros. Ele apenas governa a si mesmo. E isso, no fim, é o maior poder que um homem pode alcançar.